Maior analista de relações internacionais, o professor Leonardo Trevisan é taxativo sobre os verdadeiros ideais de Trump nessa aventura no Irã. É petróleo? Não, vai muito além disso. Quem vai explicar pra gente é o Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro. Sofia, vamos combinar? A gente faz em 8 minutos esse, hein? Bora lá, vai lá. Bora lá. Deixa eu mostrar aqui qual que foi o comentário do Trevisan. Vou ler um texto do Aí até o Monitor. último Vamos lá. segundo, que é o seguinte, professor, na motivação da guerra, por que essa guerra, né? Aí o senhor estava falando sobre as intenções de Donald Trump, as eleições de meio de ano que acontecem nos Estados Unidos. Aí a gente vai justamente para a percepção do americano em relação a essa guerra. E Donald Trump recebe apoio dos americanos, né? Tem pesquisas de opinião mostrando isso. Apenas 1 em cada 4 norte-americanos não, na verdade, apenas 1 em cada 4 norte-americanos aprova os ataques dos Estados Unidos que mataram o líder do Irã no sábado. Cerca de 27% dos entrevistados disseram aprovar os ataques, enquanto 43% desaprovaram e 29% não tinham certeza. Eu estava achando que era o contrário disso. Ó. 9 em cada 10 entrevistados disseram ter ouvido pelo menos um pouco sobre os ataques. Essa pesquisa foi da Reuters, mas há outras pesquisas falando que existe um apoio, sim. Como é que está esse apoio dos americanos a Donald Trump? Olha, Fabiola, esse ponto é muito sensível, porque a pesquisa mãe que o Trump está cuidando sempre, né, é aquela pesquisa que mostra que entre a sua base sólida, o apoio caiu. Ele está em 36%. Né? Isso é o voto certo. Né? E ele tem que disputar o voto que é independente, o voto que é oscilante. Né? Aí é que está o perigo. Né? Tem uma quantidade de americanos que não votam em Trump, e aí é que está o perigo. 60% falou que não votaria em Trump na última pesquisa do YouGov. Os 80%, para o petróleo subir é rápido, para ele voltar para trás é bem mais lento. Bem mais lento. A probabilidade, vários analistas hoje de manhã, analistas brasileiros, falando de manhã, eles já todos apontaram, olha, continuar assim, a semana que vem o petróleo está $100 o barril. É o que disse o Josias. Para subir, a Petrobras não vai segurar, não. Né? Para tirar depois é difícil, mas para subir. Em outras palavras, Fabiola, a pressão na bomba de gasolina do comprador de gasolina americano, do motorista americano, vai durar muito mais do que a guerra. Será que isso foi um bom negócio? Eu continuo na mesma pergunta. Nós podemos falar o que quisermos de Trump, ele não é bobo. Será que ele não sabia de Hormuz? Por que fez? A pergunta-chave é exatamente essa. Se o consumidor americano está fazendo a mesma pergunta que os nossos ouvintes. Por que fez? Aí nós vamos ter que buscar razões e elas vão adiante. Por que ele atendeu Netanyahu? Por que ele cuidou de Netanyahu, que estava tão pressionado quanto ele para as eleições de outubro? Atenção, Israel tem eleições em outubro. Por que ele atendeu o Netanyahu? Talvez a gente tenha que entender, para compreender melhor esse motivo, interesses que são absolutamente financeiros dos empreendimentos que Trump tem e que os grupos de auxiliar, de amigos dele, têm no Oriente Médio. Não é de graça que o genro dele é o principal negociador. Não é de graça. Não é de graça que Steve Witkoff é o principal negociador, sendo um brilhante agente imobiliário. Não é de graça. Então, talvez a gente tenha que ir buscar razões que são muito mais da acumulação de riqueza de Trump pessoal do que do resto do mundo. Isso que o Trevisan tá falando é no alvo, tá, Sofia? Do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista eleitoral, até do ponto de vista se o Trump quer fazer uma ditadura nos Estados Unidos, o que ele tá fazendo não tem o menor sentido. Se os negócios, se tem a ver com os negócios do Jared Kushner na faixa de Gaza e em outros lugares do Oriente Médio, o Jared Kushner, para quem não sabe, gente, é o genro do Trump que tá casado com a Ivanka Trump.
acabou de participar de uma negociação, a segunda maior negociação do universo dos games, na compra da Electronic Arts. O Trump está enriquecendo com as especulações para cima da América Latina, da Groenlândia e do Oriente Médio. E aí tem uma matéria do monitor do Oriente Médio, que eu recomendo que vocês leiam esse veículo, que é progressista, inclusive, de janeiro, que diz bem como é que foi preparado esse cenário para uma aventura no Irã. Trump nomeia Tony Blair e Jared Kushner, que é o genro dele, para o Conselho de Paz em Gaza, 17 de janeiro deste ano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, cúmplice da invasão do Iraque em 2003, no seu chamado Conselho de Paz na faixa de Gaza, que ele está tentando chamar o Lula, inclusive, para isso, incumbindo de supervisionar o plano americano de 20 pontos à trégua no enclave após 2 anos de genocídio em Israel. No dia 16 de janeiro, a Casa Branca confirmou que Blair estará entre os 7 membros fundadores do órgão, ao lado do genro de Trump, Jared Kushner, arquiteto da capitulação planejada no seu primeiro mandato, denominado o Acordo do Século. Outros membros serão o secretário de Estado americano Marco Rubio, cristão sionista, e seu enviado especial do Oriente Médio, Steven Witkoff. Completam a lista o bilionário Mark Howan, o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, e o assessor de segurança de Washington, Robert Gabriel. O próprio Trump vai presidir esse conselho. Segundo a Casa Branca, cada indivíduo será incumbido de uma pasta específica para a estabilização e o sucesso de longo prazo na faixa de Gaza, incluindo não somente governança, relações regionais, reconstrução e investimento, financiamento e mobilização de capital. Além do Conselho da Paz, devem se impor sob o jugo de Trump um comitê técnico de palestinos de Gaza para administrar interinamente o enclave, bem como uma unidade militar internacional intervencionista. Por que eu tô falando do genro do Trump e o Leonardo Trevisan também? Os negócios dessa família são tão grandes, Sofia, que tem uma nota do dia 6 de março, ou seja, na semana passada, que o Vorcaro do Banco Master e a namorada planejavam levar a Ivanka com o Jared pra Sapucaí no carnaval. Isso O Vorcaro tá em todas, gente. O Vorcaro tá em tudo. Eu tô com medo de chegar no banheiro, abrir o vaso sanitário e sair o Vorcaro. Cara, assim, e acompanhe o Trevisan, tá? Eu vou fazer mais cortes a respeito do que ele vem falando. Eu acho que os Estados Unidos, além de ser um império decadente, Sofia, isso explica o momento histórico dos americanos e como a extrema-direita acaba levando as eleições. Mas eu acho que, no particular, essa invasão do Irã, como tem sido desde o começo do governo Trump, ele ganha na especulação, ele ganha na incerteza. Pois é, Pedro. Eu acho interessante essa visão aí relacionada ao Jared Kushner, porque era uma coisa que pra mim tava difícil assim, de entender até agora. O que o Trump ganha com isso? E as melhores interpretações que eu conseguia chegar de por que o Trump teria interesse numa guerra com o Irã agora, inevitavelmente acabava apontando para Israel. Mas é uma coisa que eu ficava... Ok, mas será que o Netanyahu tem tanto poder assim para poder forçar o Trump a entrar numa guerra que não é de interesse do país dele? Me parece um pouco forçado, sabe? Agora, quando você vê os negócios do genro dele, a conta fecha. A conta fecha. Não apenas parece um pouco forçado, como vou dizer aqui correndo o risco de ser comida viva pelos comentários, mas me parece até um pouco antissemita. Sabe aquela coisa de os judeus estão manipulando tudo pelas sombras? Sendo que isso ajuda a explicar por que o Netanyahu tá ficando tanto tempo no poder. Tem um interesse por trás da Greater Israel que não tem nada a ver com o lobby. É o lobby sionista somado aos interesses da família Trump. Esse é o lance. Uhum. Agora as coisas começam a fazer sentido, agora as peças começam a cair no lugar. Perfeito. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos com o Vorcaro assustando a Sofia. Meu Deus. Medo desse cara. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.